Olá, sejam muito bem-vindos à última aula da boneca Minnie. Já vou chegando aqui pedindo desculpa pelo atraso da aula. A aula atrasou um dia aí porque eu queria trazer uma proposta nova para nossa última aula da boneca Minnie e era uma surpresa. Então eu acabei demorando um pouquinho porque eu tive muitas encomendas de Páscoa e trabalhei bastante. Não consegui trazer a aula antes. Então, eu vim trazer aqui para vocês a proposta que eu trouxe para nossa aula. Então, é um kit que vai acompanhar minha boneca Minnie, que é uma tiara personalizada e uma bolsinha igual a da boneca para criança que adquirir, então, a peça. Daí, eu vim trazer, na aula de hoje, eu vou confeccionar o kit da criança e vou deixar na descrição do vídeo a receita para fazer para a boneca também, porque é do mesmo jeito que a gente confecciona a bolsa da criança e a tiara da criança, a gente confecciona a tiara e a bolsa da boneca, só muda, é claro, proporções, quantidades de ponto e tal. Também aqui no kit da minha infantil, aqui eu trabalhei com agulha de 3 milímetros, usei ainda os mesmos fios da boneca, o fio amigurumi, e lá na boneca eu usei agulha de 2,5. Aqui eu optei trabalhar com uma agulha um pouquinho maior, para o trabalho também render um pouquinho mais, tá? Então aqui, ó, aqui está a nossa boneca Minnie, que a gente já tá na última aulinha dela, a bolsinha dela e a tiarinha da boneca Minnie feita aqui para nossa bonequinha. E na nossa aula a gente vai confeccionar, então, para a criança a tiarinha da Minnie e a bolsinha igual a da boneca. Pouco legal, não é? A criança que vai ganhar essa bonequinha aqui, ganhar o kitzinho igual para brincar com essa boneca, ter a sua bolsinha igual a da bonequinha e a tiarinha igual a da bonequinha. Então, eu quis trazer essa proposta nova aqui para essa nova aula. Se vocês gostarem da ideia e quiserem que nos próximos projetos aí de personagens ou bonecas eu sempre traga um complemento para a criança se sentir mais próxima do seu brinquedo, é só vocês me dizerem que eu trago, tá? Eu espero de coração que vocês gostem. Lembrando que aqui na descrição desse link, para quem não conhece aí a boneca Minnie, tem o link de acesso com a playlist com todas as aulas da boneca Minnie. Essa é a nossa última aula. Também aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar, então, a receita com as medidas para confeccionar a tiara para a boneca e a bolsinha. E aqui na aula eu vou ensinar, então, a peça infantil, porque a receita e o jeito de fazer é o mesmo, tanto para a criança quanto a boneca. A única coisa que muda são as proporções, tá? E é super fácil de fazer aqui na da boneca, porque são pecinhas pequenas. A da criança é um pouquinho mais difícil, porque são peças maiores, mas vale super a pena, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Já diz para mim nos comentários se tu gostou. E não esquece, né? Deixa aquele like super bacana aí. E diz pra mim se tu gosta dessa proposta de sempre trazer uma peça personalizada pra criança junto com a peça do amigurumi. Então, sem mais delongas, vamos pra nossa aula. Bora crochetar. Vamos lá. Então, eu vou começar montando a tiara pra criança, tá? Porque a tiara da boneca, ela é mais fácil de fazer do que a tiara da criança. Na tiara da criança, nós vamos revestir o arquinho, que é esse arquinho aqui, ó, que a gente encontra nessas lojinhas que vem de artesanato. Ele vem assim, às vezes em kitzinhos de 10 e tal. Cada arquinho desse daqui eu gastei 95 centavos, porque eu comprei um kit fechadinho com 10 e botando no custo de cada arquinho deu 95 centavos cada arquinho, tá? Então aqui, ó, eu vou iniciar fazendo um anel mágico. Lembrando que a lista de material tá completinha aqui na descrição desse vídeo, tá? Ali você vai encontrar o código das cores, o número da agulha, de fio e tudo, tá? Aqui eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 6 não, desculpe, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. E eu vou trabalhar sempre sobre esses 8 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou vir aqui e vou trabalhar ponto baixo sobre estes 8 pontos que eu tenho aqui. Sempre vou trabalhar sobre os 8 pontos. Eu não vou ficar contando carreiras e nem número de pontos, porque a gente vai trabalhar aqui em espiral. Não tem essa necessidade de terminar exatamente na carreira que tem que ser. Eu vou ir trabalhando assim, ó, circularmente, pelos meus 8 pontos. Claro que a gente sempre vai cuidar para que a gente mantenha os 8 pontos. Vou encerrar bem o meu anel. Agora, eu já vou desvirar aqui, ó, essa basezinha, pra gente não trabalhar com ele ao avesso, tá? E daí, esse fiozinho aqui do anel mágico, eu vou dar um nozinho nele lá embaixo, pra não ter risco dele desmanchar. Bem na raiz dele, eu dou um nozinho, depois eu enrolo ele e guardo lá pra dentro, tá? Então, aqui. Eu vou sempre trabalhando sobre os meus 8 pontos baixos. E eu vou seguir trabalhando aqui sobre os 8 pontos baixos por 36 centímetros
Eu já adiantei o meu aqui, vou mostrar pra vocês como que vai ficar depois que a gente seguir, sempre trabalhando assim. A gente vai ter este resultado aqui, ó. É tipo um rabo de gato, ó. Então, a gente fez aqui, ó, 36 centímetros, sempre trabalhando sobre os 8 pontos baixos. Daí, não precisa contar a carreira, vocês só vão seguindo, trabalhando ponto sobre ponto, até vocês fecharem aqui, ó, 36 centímetros, tá? Depois que vocês fizeram isso, então, tá aqui, ó, o meu último pontinho tá aqui, e eu deixei um pedacinho de fio pra gente fazer o acabamento. Agora, eu vou pegar o meu arquinho, tá? Esse arco aqui, é um arco bem simples, até vou medir pra vocês a espessura desse arco aqui, ó. Esse arco aqui, ó, tem 1 centímetro de espessura, tá? 1 centímetro. É aquele arco bem comumzinho mesmo que vem pra gente trabalhar ele decorado. Agora, eu vou pegar esse arquinho e vou passar aqui dentro desse meu caninho que eu fiz aqui, né? Ó, eu só vou passar ele aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. E ele fica bem certinho na medida, ele dá bem certinho pra que não fique folgado. Também, né, para que o arco fique bem acomodadinho na cabeça, o tecido aqui, né, fique bem acomodadinho. Ó. Vou puxar bem, vou trazer aqui para ele ficar bem acomodado. Pronto. Ó, agora a gente revestiu aqui a nossa tiara, então agora eu vou voltar aqui o meu último ponto e vou introduzir ele na agulha de tapeceira pra gente fazer o acabamento aqui. Vou pegar uma agulhinha aqui. E a gente vai fazer aquele mesmo acabamento que a gente faz nos amigurumis do falso anel mágico, tá? Então, eu passo o fio aqui na minha agulha. E vou vir aqui. E eu tenho 8 pontos aqui no meu arquinho, né? E eu vou passar aqui, ó, sobre os 8 pontos que eu tenho, ó. Só pegando a alcinha de fora do meu ponto. Eu sei que no fio preto é meio difícil de enxergar. Mas o ponto, ele tem 2 alcinhas. Uma lá atrás e uma aqui na frente. Eu vou passar só aqui nas alcinhas da frente, ó. 2... 3, 4, 5, 6, 7 e o último pontinho aqui. 8 pontos aqui. Passei pelos 8 pontos, agora eu vou segurar aqui o meu anel, né? E vou encerrar ele puxando bem assim, pra deixar ele bem fechadinho. E esse tecido aqui da tiara, ele fica muito confortável na cabeça, tá, pessoal? Ele fica bem justinho aqui e ele fica muito confortável na cabeça da criança, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou passar aqui esse fio por mais uns pontos aqui, pra mim trancar esse fio aqui e não ter risco desse meu falso anel aqui desmanchar, né? Então, eu vou vir aqui com a minha agulha, ó, e vou passar aqui mais um pouquinho, de novo, nos meus pontinhos, pra deixar ele bem firme. Tá? Aqui. Passei aqui por mais uns pontinhos, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar um nozinho aqui, só pra firmar esse fiozinho aqui, pra mim poder esconder ele lá pra dentro, ó. Aperto bem, pra ele não aparecer. E agora, eu vou tocar ele, vou perder ele aqui por dentro da minha tiara. Só vou esconder ele aqui, passar pelo meio aqui pra trancar ele. Pronto, tá pronto aqui o meu arquinho, já revesti ele. Agora é só cortar o excesso desse meu fiozinho aqui. E ó, prontinho. O acabamento bem bonito e o nosso arquinho tá bem revestido, ó. Ele é bem muito rápido e fácil de fazer. Pra fazer essa tiarinha aqui, a gente não demora nem 2 horas de trabalho, assim, se ainda trabalhar bem lentamente, tá? Agora, vamos fazer, então, as orelhinhas e o laço. Vamos primeiro fazer o laço e depois as orelhinhas. Pra fazer o laço, então, é o mesmo laço pra tiara da criança e pra tiara da Minnie, tá? A única diferença é que pra tiara da Minnie, a gente põe 34 pontos pra fazer o laço, e na tiara da criança, nós vamos botar 40 pontos, tá? 40 correntinhas. Então, aqui, ó, eu vou fazer o laço da criança.
E eu vou vir aqui, eu dei uma laçada inicial e agora eu vou subir aqui 40 correntinhas, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui até fechar 40 correntinhas. Feita aqui, então, as minhas 40 correntinhas, ó. Lembrando que aqui eu tô fazendo pra tiara da criança e a única diferença da tiara da criança pra tiara da boneca é que a da boneca tem 34 correntinhas, tá? A única diferença é essa, o resto da base aqui é igualzinho. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que eu trabalhei. E vou juntar aqui as duas pontas, cuidem para não torcer as correntinhas de vocês. E eu vou juntar aqui as duas pontinhas com um ponto baixo aqui, baixíssimo no meu primeira correntinha. Então, eu venho aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo para juntar elas. E aqui dentro mesmo eu já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Porque eu vou trabalhar aqui circular, tá? Então, eu vou vir aqui e vou trabalhar, ó, um ponto baixo para cada correntinha que eu tenho aqui. Tá? Eu vou seguir trabalhando ponto baixo por todas as minhas correntinhas, no total aqui, obviamente, serão 40 ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui os meus 40 pontos. Então, aqui, ó, pessoal, eu cheguei no fim dos meus 40 pontos, ó, fiz todo aqui. E a gente vai trabalhar aqui igual a gente trabalha nos amigurumis, tá? De forma circular. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar aqui o início e fim das minhas carreiras já com um fiozinho de outra cor. Porque depois esse próprio fiozinho aqui já vai facilitar na hora de eu marcar o meio aqui pra fazer a minha costura, tá? Então, como eu vou trabalhar em circular aqui e não tenho início e fim de carreira, eu vou botar um fiozinho de outra cor aqui pra ir marcando meu início e fim de carreira. Porque eu só vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? São 40 pontos e eu sempre vou trabalhar sobre os meus 40 pontos, tá? Então, eu venho aqui já no primeiro pontinho, ó, e já vou subir aqui as minhas voltas de ponto sobre ponto. E vou fazer aqui no total 12 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ó. Um ponto para cada ponto por 12 voltas. No lacinho da boneca também são 12 voltas, tá? A única coisa que muda no lacinho da boneca é o número de correntinhas iniciais, como eu falei. Na da criança a gente começa com 40 e na da mini da bonequinha com 34 correntinhas. Mas são 12 voltas em ambos os laços, tá? Então, eu só vou seguir trabalhando aqui, ó. Ponto sobre ponto, fazendo, então, 12 voltas. Aqui eu fiz uma, agora eu vou fazer mais 11 e vou fechar 12 voltinhas de ponto sobre ponto. Então, só subindo aqui o nosso lacinho. Cheguei aqui no final, então, ó, completei as minhas 12 voltas. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. E vou dar mais um nozinho. E daí, cortei já o meu fio aqui, ó. E vou deixar um pedaço de fio pra gente fazer o acabamento do laço, tá? Então, aqui, ó, mais ou menos aqui, eu já tenho o meio do meu trabalho, que é onde eu trabalhei com o meu fiozinho de marcação, já mais ou menos me guiou aqui. Então, agora eu vou pegar esse fiozinho, vou introduzir aqui numa agulha, pra gente fazer agora o acabamento do laço. Vou passar o fiozinho aqui na minha agulha de tapeceiro. E eu vou vir aqui, ó. Eu vou calcular aqui o meu meio, então, mais ou menos guiado por esse fiozinho mesmo, que eu deixei de marcação aqui, ó. Vou vir do outro lado, aonde eu determino que é mais ou menos o meu meio. Acho que é aqui. Tá? Vou passar esse fio aqui pro outro lado, pra gente definir aqui o meinho do nosso trabalho. Tá? Deixa eu ver se eu tô bem, mais ou menos no lugar certo. Agora, aqui, ó, me guiando por esse ponto de base, eu vou descer aqui até lá a outra ponta, ó. Fazendo assim, ó. Venho aqui, passo lá pra trás. Venho aqui, sempre seguindo a mesma linha, passo lá pra frente. Venho aqui, passo lá pra trás. Pode ser pontos espaçados, tá? Isso aqui a gente só tá marcando pra dar depois aqui o formato do nosso lacinho. Aqui. Aqui. Até chegar lá na ponta. Tô chegando aqui na ponta do outro lado. Isso aqui é pra gente depois franzir o nosso laço. Tá? Então, eu cheguei aqui, ó, na pontinha, vou pegar agora os pontos aqui do meio, seguindo
mais ou menos aqui a mesma linha, tá? Aqui. Agora, eu vou deixar esse fio parado aqui e vou pegar o fio inicial lá que a gente iniciou com as correntinhas, sabe? Que a gente deixou o fiozinho lá, a pontinha do fio que a gente sempre deixa. E agora eu vou passar pro lado inverso, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz desse lado aqui passando, agora eu vou passar desse lado aqui. Nos mesmos lugares, ó. Pra fazer nos dois sentidos, tá? Ó. Tela do outro lado também. Do mesmo jeitinho. Aqui. E aqui. E aqui. Tá? Agora eu vou pegar e vou puxar dos dois lados, ó. Vou franzir desse lado e vou franzir desse lado, ó. Daí eu tenho que puxar com bastante força aqui. Pra franzir dos dois ladinhos iguais. Aqui. E aqui. Aqui é só jeitinho. Cuidem pra não arrebentar o fio. Puxem com força pra franzir, mas sem arrebentar o fiozinho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este fio e vou passar em torno aqui do meu lacinho, assim, ó. Pra dar o formato dele, ó. Sempre puxando bem. Que é isso aqui que vai dar o formatinho do nosso laço. Puxo bem, aperto bem e vou passando aqui, ó. Passar várias vezes. Pra dar o formato. Tá? Agora eu pego esse outro aqui, ó, e vou passar no sentido contrário pra depois encontrar eles pra amarrar, ó. Ó, aperto bem, apertem bem, tá? E ficar bem firme. E agora é só dar um nozinho aqui atrás. Nas duas pontinhas. Vamos dar um nó bem apertado também. Bem apertadinho. Pra ficar bem firme. Eu vou dar um nó triplo pra garantir que esse nó é bem seguro, tá? Pronto. Agora aqui é só eu dar o formato aqui do meu lacinho. Não tem segredo. Fica bem direitinho e fica bem bonitinho. Ele fica bem lindo. Agora, essas pontinhas aqui, eu vou pegar a minha agulhinha e vou esconder elas aqui pra dentro, pra não cortar tão rente ali. Eu vou esconder elas lá pra dentro do meu trabalho. Vou pegar uma agulha aqui com ponta que vai facilitar. Vou pegar elas e vou esconder elas aqui pra dentro, ó. Pra dar o acabamento. Opa. Puxo bem aqui, escondo aqui pra dentro. Já escondo meu nozinho também. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra. Do mesmo jeitinho. Depois é só cortar os excessos. Bem simples de fazer. É muito fácil de fazer essa tiara, tá? Muito fácil mesmo. Tá? Feito aqui. Agora é só cortar essas pontas desses fios aqui. Pra eles não aparecerem. E tá pronto o lacinho, tá? Agora a gente vai, ó, o lacinho, até assim pra fazer a tiarinha assim, ó. Como eu já ensinei lá no vídeo do Instagram, é legal fazer a tiarinha pra dar de brinde pras clientes, né? Ó, tá? Olha que lindo que fica depois. Se a gente fosse fazer assim, dava depois pra colocar um lacinho pretinho aqui no meio, um aviamento pretinho. Olha que linda que ela ia ficar. Só assim ela já é uma graça, né? Mas vamos fazer as orelhinhas, porque essa tiara aqui é da Minnie, né? Então vamos pras orelhinhas agora. Vou fazer as bases das orelhinhas, eu vou trabalhar com o fio preto. Tô trabalhando ainda com o fio amigurumi. Toda ela tô fazendo com fio amigurumi, o mesmo fio que eu trabalhei na boneca.
E eu vou fazer aqui, de novo, um anel mágico de 8 pontos baixos. Então, eu vou vir aqui no meu anel e vou colocar 8 pontos dentro do meu anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Vou encerrar o meu anel. E agora, eu vou vir aqui na segunda volta e vou fazer um aumento para cada um desses 8 pontos que eu tenho aqui no meu anel mágico. Então, eu vou vir já direto aqui no meu primeiro pontinho. E aqui eu vou colocar 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. E vou seguir fazendo isso até o final. Um aumento para cada um dos 8 pontos que eu tenho aqui. E no final da segunda volta, eu vou ficar com 16 pontos no meu trabalho. Finalizada aqui minha segunda volta, então, de aumentos com 16 pontos. Agora, na terceira volta, nós vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo e um aumento. Nós vamos seguir, então, por toda a nossa volta aqui, trabalhando um ponto e um aumento. E vamos encerrar a nossa terceira volta aqui com 24 pontos. Na quarta volta, então, eu vou começar a minha volta aqui fazendo um ponto e um aumento, tá? Agora, aqui nas carreiras de número par, eu vou trabalhar desencontros de aumento para a gente ter uma base circular perfeita, tá? Então, aqui eu trabalhei um ponto e um aumento, e agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E vou seguir trabalhando aqui 2 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final da minha volta, sobra um ponto que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo 2 pontos e um aumento até o fim. E vou terminar aqui a volta de número 4 com 32 pontos. Finalizei aqui a volta toda de 2 pontos e um aumento, e aqui no final sobrou um pontinho que eu vou crochetar normalmente. E juntando com o primeiro ponto aqui que a gente fez, fecha 2 pontinhos também. Como eu falei, nas carreiras pares eu estou trabalhando desencontros de aumento. Agora, eu vou para a volta de número 5, onde eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar, então, com 40 pontos no meu trabalho. Então, essa volta será toda em 3 pontos e um aumento. Agora, na volta de número 6, a gente vai voltar a trabalhar o desencontro de aumentos aqui, então. Então, eu vou iniciar aqui a volta de número 6 trabalhando 2 pontos baixos. 1, 2 e um aumento. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou seguir trabalhando aqui 4 pontos e um aumento até o final. No final, me restam 2 pontinhos que eu crocheto normalmente. Então, vamos agora na sequência de 4 pontos e um aumento e encerrar aqui a volta de número 6 com 48 pontos. Cheguei aqui no final, ó, 2 pontinhos me restaram que eu crocheto normalmente, juntando com os 2 iniciais, a gente fecha 4, tá? Agora, vamos para a volta de número 7, onde a gente vai trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E essa aqui será a minha sequência até o final. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta em 5 pontos e um aumento e encerrar aqui a volta de número 7 com 56 pontos no meu trabalho. E agora, na volta de número 8, minha última volta aqui de aumentos, eu vou iniciar aqui a volta de número par, trabalhando 3 pontos baixos. 2, 3 pontos e um aumento. E agora, eu vou trabalhar aqui a sequência de 6 pontos e um aumento por toda a minha volta. Então, agora eu trabalho 6 pontos e um aumento até o final, que me restam 3 pontos que eu vou crochetar normalmente. Então, vamos agora na sequência de 6 pontos e um aumento e encerrar aqui a nossa última volta de aumentos, a volta de número 8, com 64 pontos. Cheguei aqui no final, ó, me restaram 3 pontinhos que eu crocheto 1, 2, 3. Normalmente, para encerrar aqui a minha volta, então. Vou tirar aqui o meu marcador de pontos e eu vou fazer 2 bases iguais. Então, aqui eu fiz uma que eu vou deixar na agulha, mas a primeira base minha já está pronta aqui, ó. E essa base aqui, a primeira base,
eu vou dar um ponto baixíssimo nela aqui, no próximo ponto aqui, e vou deixar pra gente emendar as duas, tá? Então, numa eu arremato dando um ponto baixíssimo e na outra eu deixo na agulha, tá? Esse anel, fio do anel mágico aqui também, eu vou trancar ele aqui no meio de alguns pontinhos e vou cortar o excesso dele pra ele não me atrapalhar agora na hora da emenda, tá? Rematei aqui o meu fiozinho, ó, do anel mágico, botei ele, passei ele aqui nos pontinhos, cortei o excesso dele, pra ele não me estrovar, e cortei também aqui, ó, um acrílico redondinho, um pouco menor do que a minha base, ó. Ele tem que ficar aqui na última carreirinha sem o acrílico, tá? Não deixa ele muito rente, deixa ele só mais pro meio mesmo, pra dar estabilidade na orelhinha, tá? Então, aqui, ó, o que eu deixei na agulha agora é que eu vou seguir aqui costurando os dois lados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um lado de costa pro outro, assim, ó. E eu vou botar ele um pouquinho mais pra frente desse aqui que a gente rematou o fio, ó. Porque daí agora a gente vai passando aqui, já vai botando bota esse fio aqui no meio dos pontos, que ele já vai sendo rematado aqui. E nós vamos trabalhar assim, ó. Nós vamos pegar agora um pontinho daqui e um pontinho lá do outro lado e vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo costurando os dois lados. Então, eu pego um pontinho aqui e um pontinho lá do lado. As duas medidas são iguais, então o número de pontos aqui bate certinho dos dois lados, né? Então, eu pego sempre um ponto aqui e um ponto lá do outro lado e vou só fechar aqui em pontos baixos, costurando aqui as minhas duas orelhinhas por toda a volta, tá? Então, é só fazer esse processinho aqui, ó, até o final. Vou seguindo com a costura aqui, ó. E daí, esse fiozinho aqui, que eu já fui levando junto e costurando, depois eu posso cortar ele, tá? Vou seguir aqui a minha costurinha, e daí, quando eu tiver quase encerrando aqui a minha costura, eu venho com o meu acrílico e coloco ele aqui dentro, tá? Mas eu vou colocar mais pra frente, quando eu já estiver quase no final dela. Coloco o meu acrílico aqui, que é isso aqui que vai deixar ela assim, ó, durinha, tá? E esse acrílico aqui, esqueci de dizer pra vocês, é um pote de sorvete, ó. É um pote de sorvete, aqueles plásticos de pote de sorvete, pode ser plástico de tampa de manteiga, de pote de doce, qualquer acrílico, tá? Eu sempre reciclo os acrílicos. Esse aqui é bem bom pra fazer isso, tá? Então, vamos seguir aqui só fechando nossas orelhinhas aqui, costurando em ponto baixo, então, por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final, ó, fiz toda a minha costurinha aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro pontinho, vou dar um ponto baixíssimo, mais um nozinho, vou cortar este fio. Aqui, quem prefere técnica de costura, deixe fio para costurar as orelhinhas, tá? Eu vou fazer colagem na minha tiarinha. Eu acho mais rápido, mais prático e a cola quente que eu uso é muito boa, não tem risco nenhum de soltar, tá? Então, esse fio que eu já fui levando, rematando aqui também, eu já corto ele, já tá arrematado. E esse daqui, agora, eu vou esconder ele aqui pra dentro com uma agulha de tapeceiro, tá? Vou só, então, esconder esse fiozinho aqui, porque o meu vai ser colagem, né? Mas lembrando que quem quer costurar, tem que deixar o fiozinho pra costura, então, tá? Ó, vou só trancar ele aqui, esconder ele aqui por dentro do meu trabalho. Por entre uns pontinhos. Dando o acabamentinho dele. Tromar na minha agulha aqui. Esse meu fundo dessa minha agulha aqui tá muito apertadinho. De novo, vou passar aqui. Passar ele por uns pontinhos. E depois eu já perco ele aqui pra dentro. Pronto. Agora eu vou só ajustar aqui, pra ficar direitinho. E esse aqui também eu posso cortar. Tá? Então, aqui a gente tá pronto. Nós vamos fazer duas orelhinhas iguais, tá? Essa e essa. Elas vão ficar assim. Agora, vamos pegar o nosso lacinho. Porque a gente vai colar o lacinho assim, ó, na orelhinha. Ó,
Bem assim, a gente vai botar a orelhinha aqui, pegando mais ou menos metade do lacinho nessa orelhinha e metade do lacinho nessa orelhinha assim, ó. Bem assim. A gente vai colar. Então, eu vou colar o meu aqui com cola quente, tá? Eu vou passar a cola quente aqui no meu lacinho, vou colar. E daí eu já vou colar aqui com essa parte do acabamentinho, assim, é pra ficar escondida aqui atrás, ó. E aqui. Assim. Depois que eu fizer aqui um pouquinho mais pra baixo, assim, que ele fique mais pra baixo do que pra cima, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar a minha tiara e vou colar esta base aqui, porque ela vai estar bem firme aqui. Vou colar esta base aqui, daí, na minha tiara assim, ó, porque a minha tiara vai ficar assim. Daí, eu vou colar as orelhinhas e a ponta do meu lacinho aqui na minha tiara assim, tá? Essa aqui é uma parte de colagem muito tranquila. Quem quiser costurar, então, faz a colagem das orelhinhas, do lacinho, e cola as orelhinhas e tá pronta a tiarinha. Vou fazer essa parte da colagem aqui, que é bem tranquila de ser feito. Depois que eu colar a minha aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, eu fiz aqui a base das minhas orelhinhas, tá? O lacinho de boa ficou coladinho aqui, mas quando eu colei a base das orelhinhas aqui, como a orelha é pesada, eu senti que ela não ficou muito estável. Então, eu dei mais uns pontinhos aqui no cantinho das minhas orelhas, eu tive que fazer mais uns pontinhos aqui. Então, aqui, eu acho que mesmo que vocês colhem, talvez vocês tenham que fazer uns pontinhos de costura, porque ela é bem pesada, tá? Então, aqui, ó, pra fazer, então, a tiara da criança, a gente fez assim, né? Pra fazer a da bonequinha, que é pra acompanhar a da criança, né? A gente trabalha, então, como eu expliquei, um pouquinho diferente na da criança, né? Conforme vocês foram vendo, foi passando a receita aí pra fazer. Aqui a gente começa com anel de 6 pontos e vai só até 4 pontos em um aumento pra ela, obviamente, porque é pequenininha, né? E o lacinho aqui tem, então, 34 correntinhas. Aqui eu fiz uma correntinha de 20 pontinhos, medindo a cabecinha dela aqui, da altura mais ou menos da orelhinha aqui, e fiz 20 correntinhas pra fazer essa base da tiarinha dela aqui. E daí eu fiz 20 correntinhas e uma carreira de meio ponto alto aqui. Depois eu costurei essa basezinha aqui no cabelinho dela, na parte de baixo, e colei o resto aqui. E fiz a mesma coisa que eu fiz aqui na tiara. Depois eu colei essa parte na bonequinha aqui e dei uns pontinhos de costura também pra ficar bem firme, tá? O processo de fazer essa parte aqui de cima é o mesmo, só muda a receita, né? Que foi passando pra vocês ali a quantidade da receita. E olha que bonitinho que ficou o kit aqui da criança e da bonequinha, ó, da tiarinha, tá? Então, na bonequinha, só muda o tamanho. E a gente não faz a tiarinha aqui, a gente faz só a basezinha de pontinhos, tá? Olha, vou pegar aqui o que mais importa, porque o meu espaço aqui é pequeno. As duas tiarinhas, olha que linda. Criança pouco feliz que não fica, né, de ter uma tiarinha igual a da bonequinha dela. E agora aqui, a gente vai fazer a bolsa da criança igual a bolsa da Minnie, da bonequinha aqui também, só fazendo proporções diferentes. E do mesmo jeito eu vou fazer. Eu vou fazer a da criança e vou deixando rolando a receita da boneca com as medidas, né, da boneca, que é, obviamente, muito menor que a da criança, mas a receita vai ser a mesma, só com proporções diferentes. E a bolsinha da criança também é igual a bolsinha da boneca, tá? Então, vamos fazer a nossa bolsinha agora, pra gente fechar o nosso kit aí da criança e da bonequinha. Olha que amor, gente. Que legal que fica, né? Essa ideia eu achei bem bacana, bem legal mesmo, tá? Então, a gente vai fazer aqui a bolsinha da criança, tá? Eu fiz duas bases iguais aqui pra gente iniciar a bolsinha da criança. Essa base é uma base bem básica, eu vou explicar como é que funciona, como que é ela. E também vou deixar pra vocês, né, como eu já deixei antes, aqui na descrição, tem a receita pra base da boneca, que é super fácil. É a mesma base, porém com menos pontos, tá? A execução é igual, só muda a pontuação. Para a base da criança, eu vou começar com um anel mágico de 8 pontos e vou trabalhar carreiras contínuas de aumento, fazendo o desencontro de aumento nas carreiras pares, igual a gente fez nas orelhinhas, e eu vou trabalhar até a carreira de 12 pontos e um aumento. Em uma das bases, igual a gente fez lá na orelhinha, ó, eu dei um baixíssimo porque a gente vai unir. Na outra base, eu deixei na agulha pra gente fazer a união. E eu vou fazer igualzinho eu fiz lá na orelhinha. Vou botar uma base contra a outra assim, porque é assim que a gente vai unir as nossas bases aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar em ponto baixo igual eu fiz lá, só que antes a gente vai separar aqui em cima a parte onde vai ficar a abertura da bolsinha, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou separar aqui uma medida para ser a abertura da minha bolsinha.
aqui em cima. E vamos ver aqui quanto eu vou deixar pra gente fazer a bolsinha. Vou pegar aqui uma treninha pra não precisar contar os pontinhos. Vamos deixar uma abertura aqui, ó, daqui até aqui, que é mais ou menos o tamanho de uma mão de uma criança, não precisa tão grande. Então, eu vou deixar aqui, ó, 12 centímetros de abertura aqui em cima, que é onde eu não vou fechar, tá? Se vocês quiserem, você pode vir até com o marcador de ponto aqui, ó, e marcar o lugar aqui, ó, onde a gente vai fazer a gente não vai fechar, tá? Então, a gente vai fechar daqui até aqui, tá? E daí, a gente deixa uma aberturinha aqui em cima de 12 pontinhos. Claro que aqui, eu vou começar daqui, né? Não foi uma coisa muito esperta da minha parte. Vou começar da onde eu vou crochetar aqui, né? Óbvio, né? Então, medir de novo aqui, ó. 12 vai dar aqui. Aqui, agora sim, tá? Então, aqui, ó. Eu sei que essa aberturinha aqui é onde eu não vou fechar, que vai ser a abertura que depois fica da bolsinha. Então, daqui onde eu tô, eu vou fechar até aqui desse lado, tá? Então, deixe em 12 centímetros aqui em cima, que é um tamanho suficiente de abertura de bolsinha, tá? E daí, a gente vai fazer aquela costurinha em ponto baixo, igualzinho a gente fez antes, tá? Lá no outro. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu próximo pontinho, tem a mesma quantidade de ponto dos dois lados, né? Eu tenho a mesma pontuação. Vou levar junto esse fio aqui pra dar acabamento nele. E daí, aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui no ponto desse lado aqui, e no ponto lá do outro lado, e vou trabalhar pontos baixos, ó. Costurando a minha lateral aqui em pontos baixos. Eu tenho a mesma quantidade de pontos nos dois lados, porque são bases iguais, então, eu só vou seguir fechando aqui, ó, em ponto baixo, tá? Vamos seguir aqui, costurando em ponto baixo, igualzinho a gente fez lá nas orelhinhas, tá? Lembrando que eu deixei a aberturinha em cima, então, de 12 centímetros da nossa bolsinha. O mesmo processo a gente faz na bolsinha da boneca, porém, a única diferença é que as peças são menores, é menos pontos pra peça da boneca, tá? Então, aqui, ó. Esse aqui já arrematei, depois eu já posso cortar ele. Então, eu vou seguir aqui, costurando em ponto baixo até eu chegar aqui na outra ponta que a gente preservou aqui. Então, aqui, ó, dei toda a volta trabalhando ponto baixo, ó, e deixei a minha aberturinha aqui em cima, né? E agora, então, aqui, eu vou começar a subir as correntinhas, tá? Pra fazer a alcinha. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir aqui o meu número de correntinhas proporcional, né? Isso daqui também pode ser um pouco variável, né? Dependendo do tamanho da criança, se vocês têm a criança para medir as alças. Senão, você pode fazer esse tamanho padrão aqui, que dá até uma criança mais ou menos de uns 10 anos, tá? Então, eu vou subir minhas correntinhas aqui, ver quantas correntinhas vai dar e já volto com vocês. Então, agora vai só subir aqui correntinhas e eu vou ver quanto de correntinha eu vou subir. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz aqui na minha bolsinha, eu fiz 180 correntinhas, ó. 180 correntinhas. Porque eu fiz para uma criança até 10 anos, é para usar atravessado, então é para ela ficar mais longuinha. Mas, como eu falei, se vocês tiverem acesso à criança aí, vocês podem medir nela, tá? Porque é para ela usar de lado, então eu fiz uma alça mais comprida, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou vir aqui cuidando, assim, para não torcer as minhas correntinhas, ó. Pegando ela reta de uma ponta a outra, pra ela não ficar torcida. Depois, a gente ainda vai trabalhar nessas correntinhas. E vou vir aqui do outro lado, onde eu iniciei o meu fechamento aqui, ó. Eu vou passar aqui a parte que eu deixei a aberturinha. E vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz a união aqui dos dois lados, ó. Meu primeiro pontinho é aqui, ó. Tá? E agora, aqui, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pra gente fazer o acabamento agora. Vou fazer um ponto baixíssimo pra fechar... Opa! Ai, meu Deus. Me embolei aqui nos meus fios. Vou fazer o ponto baixíssimo. E já vou subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas. Esse ponto baixíssimo, o ponto baixíssimo vai valer pelo meu ponto baixo. 2 correntinhas de separação. Então, agora eu vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas,
um ponto baixo. 2 correntinhas no próximo ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo. E assim eu vou fazer agora aqui, ó, por todos esses pontos que eu fiz o fechamento da minha bolsa, eu vou fazer esse acabamentinho aqui, ó, de 2 correntinhas e um ponto baixo, por todos os pontos, até chegar aqui onde começa as minhas correntinhas, tá? Então, eu só vou seguir trabalhando assim. 2 correntinhas, ponto baixo, tá? Então, eu vou seguir aqui por toda a minha volta. Então, eu tô chegando aqui no final, ó, fiz o meu penúltimo ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, vou vir aqui no último pontinho, antes de chegar nas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu cheguei nas correntinhas. E agora, para cada correntinha que eu tenho aqui, eu vou trabalhar um ponto baixo, para fazer o acabamento da alça, tá? Então, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada correntinha. Aqui não tem correntinha de separação entre os pontos baixos, é só um ponto baixo mesmo para cada pontinho das minhas correntinhas aqui, pelas minhas 180 correntinhas até chegar lá na outra ponta, tá? Então, eu só vou seguir trabalhando aqui, cuidando para não torcer as minhas correntinhas, né? Um ponto baixo em cada correntinha, tá? Então, eu vou seguir fazendo ponto baixo aqui pelas minhas correntinhas, até chegar aqui na outra ponta, tá? Então, vamos seguir aqui em pontos baixos. Então, eu tô chegando aqui no final, ó, na minha última correntinha, fiz toda a minha correntinha aqui em ponto baixo, então, vou vir aqui na minha última correntinha, fazer o meu último ponto baixo. Opa, deu uma bolada aqui no meu fio. Meu último ponto baixo aqui na correntinha. E daí, eu vou vir aqui no pezinho da onde eu subi. Lembra que eu subi aqui, ó? Fiz o ponto baixíssimo e subi as 2 correntinhas iniciais. No ponto baixíssimo que eu tenho aqui, ó, é nele que eu vou fechar aqui novamente com um ponto baixíssimo, mais um nozinho. Vou cortar o meu fio e vou rematar, tá? Que agora a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Corto o meu fio e aqui é só eu esconder esse fiozinho aqui, fazendo o acabamento dele. Daí, tá pronta aqui a minha alcinha, ó. Alcinha retinha, sem torcer, tá? Cuidem pra vocês fazerem a alcinha bem retinha aí, sem torcer, tá? Agora aqui, ó, pra essa eu vou arrematar esse fiozinho, e daí pra essa bolsinha, agora a gente vai moldar essa bolsinha, tá? Como a gente trabalhou aqui circular, né, bastante voltas com aumento, ela ficou meio embabadinha, embabadada assim, ó. Então, eu vou ensinar pra vocês o que a gente vai fazer. É normal que isso aconteça, tá? Eu vou pegar um borrifador com água, somente água tem que ter dentro desse borrifador, tá? Não pode ter mais nada que não seja água, tá? Vou dar uma borrifadinha, umedecendo um pouquinho a minha bolsa, não precisa encharcar. É malha uma borrifadinha, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dar uma borrifadinha e vou pegar essa minha base aqui e vou botar embaixo de alguma coisa que deixa ela retinha assim, ó. Que ela vai acomodar. Se você tiver pressa para entregar a peça, vocês vão borrifar, vão botar um tecido em cima e vão passar ferro, que vai dar o mesmo resultado. Como eu não tenho pressa aqui, porque eu ainda vou confeccionar as outras partes da bolsa, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma borrifada com somente água, tá? Porque o tecido preto, ele mancha fácil. Então, eu vou dar uma borrifadinha com um pouquinho de água, somente água, e vou colocar ela assim, ó, embaixo de uma coisa que faça peso em cima dela pra ela moldar. Isso aqui a gente faz com os tapetes também. Eu, quando faço tapete, sempre faço isso, tapete redondo. Eu borrifo um pouquinho d'água e ponho ele embaixo de uma coisa bem pesada, assim, ó, pra deixar ele bem plano, tá? Pra ele não ficar com nenhum... Ó, só de eu botar a mão, ela já ficou retinha. E eu gosto de botar embaixo do colchão, porque o colchão é pesado, né? Então, eu coloco embaixo do meu colchão e deixo lá uma meia hora, 1 hora, enquanto que eu vou fazendo outras coisas. Eu vou fazer isso, eu vou dar uma borrifadinha aqui de leve, vou cuidar quando eu botar embaixo pra não torcer as minhas alças, tá? Pra não deixar ela torta. Vou colocar lá e vou deixar paradinho um tempinho pra ela ficar bem retinha assim, tá? Então, eu vou arrematar meu fio e vou fazer isso. E enquanto que ela vai acomodando lá, eu vou fazer as orelhinhas e o laço aqui, então, pra nós colocar na nossa bolsinha. Então, aqui, ó, o lacinho pra bolsinha dela, eu faço exatamente igual o lacinho da minha tiara. A única diferença desse lacinho pra tiara é que esse aqui tem 50 correntinhas. Ele é um pouquinho maior do que o lacinho da tiara. No lacinho da tiara, a gente tem 40 correntinhas. E nesse daqui, eu tenho 50 correntinhas pro lacinho, tá? Os discos aqui, as orelhinhas, é igual a orelhinha da tiara. Foi até 6 pontos e um aumento, fiz 2 bases, até 6 pontos e um aumento, e depois eu juntei as duas. A única diferença desse daqui para esse aqui é que dentro da tiara eu tenho o acrílico, nesse daqui não botei acrílico, não tem necessidade do acrílico nesse daqui da bolsa. Mas do mesmo jeito que a gente fez o arco da tiara, eu vou fazer o arco
Mesmo jeito que a gente fez a orelhinha da tiara, desculpa, eu faço a orelhinha da bolsa. E o lacinho tem 10 pontos, 10 correntinhas a mais do que na tiarinha, tá? Então, agora eu vou pegar aqui a minha bolsinha, que eu já deixei ela descansando, então ela já tá bem acomodadinha, ó, a minha bolsinha. E agora, como que eu vou colocar aqui na minha bolsinha? Eu vou ajustar as alcinhas aqui. E eu vou pegar, primeiro eu vou colar o laço. Vou botar a colinha aqui no laço também, quem quiser costurar pode costurar. Vou botar a colinha aqui no meu laço e vou colar o laço aqui, ó, bem no meio. Vou contar aqui do anel mágico, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas pra cima do anel mágico bem no meio. Primeiro eu colo o laço assim, ó. Boto a cola aqui na parte de baixo e colo o meu lacinho. Depois que eu colei o meu lacinho, eu vou vir com a orelhinha. Dessa partezinha aqui do acabamento é discreta, mas é igual, vou botar ela por baixo do meu lacinho assim, ó. Pegando só um pedaço também do meu lacinho e um pedacinho da minha alça. Também vou passar uma colinha aqui nesse pedaço e vou fixar ela aqui assim. A outra orelhinha eu vou fazer a mesma coisa, ó, assim e assim. Daí o meu lacinho eu colo aqui e depois eu colo as orelhinhas. Depois que eu colei a orelhinha na minha base pretinha, eu também passo um pouquinho de cola aqui embaixo do meu laço e acomodo o meu laço aqui em cima da minha orelhinha, tá? E a nossa bolsinha vai ficar pronta. E daí eu vou botar também o mesmo aviamento que eu coloquei aqui no meu lacinho da tiara, eu coloco aqui na minha bolsinha. Pra bonequinha aqui, ó, a bolsinha é idêntica à bolsinha grande. A única diferença, obviamente, é a quantidade de pontos, tá? E daí a receitinha da bolsinha fica aqui na descrição da boneca. Aqui eu fiz anel mágico de 6 pontos, fiz uma carreira toda em aumento e uma carreira de 1 ponto em um aumento. Tem 18 pontos nas orelhinhas. E na minha bolsinha aqui, eu fui até a carreira de 4 pontos em um aumento. Depois eu fiz igualzinho, eu fiz aqui a bolsinha da criança, eu fiz a bolsinha da bonequinha. Esse lacinho aqui, obviamente, é um lacinho menorzinho, um lacinho bem simples, tá? Que eu botei aqui, mas poderia ter sido um aviamento também, tá? Depois eu vou deixar ali também na descrição a receita desse lacinho aqui, que é super simples de fazer, a gente já fez várias vezes aqui no canal, tá? E daí a bolsinha da boneca entra por baixo da boneca, não passa por cima por causa das orelhas, que é grande, né? Eu coloco ela por baixo da bonequinha, tá? Então, agora eu vou só fazer a colagem da bolsinha da criança aqui, olha aqui, a nossa... E finalizar aqui, então, a nossa bonequinha junto com o kit da Minnie que vai pra criança. Então, aqui, ó, pessoal, finalizei a minha bolsinha, a tiarinha, então deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Lembrando que essa bolsinha aqui dá pra uma criança até de 10 anos, tá? Minha filha tem 10 anos e eu medi nela, como ela é bem magrinha, então dá pra uma criança aí de 5 a 10 anos. É uma peça bem legal, a bolsinha é igual a bolsinha da nossa bonequinha, ó. Deixei abertinha aqui, não pus botão, não pus nem nada, porque é uma bolsinha de criança mesmo, assim, ter fácil acesso. Mas quem quiser pode botar também um botãozinho. E a tiarinha, então, da Minnie. Então, tá pronta aqui a nossa aula de hoje, que a gente finalizou a boneca Minnie junto com o kit que eu vou mandar junto com a boneca, que eu achei muito legal. Personalizar o kit da criança junto com o da boneca. E a nossa bonequinha Minnie que está aqui, ó. Com a tiarinha igual a da criança e com a bolsinha também igual a da criança. Então, a nossa aula fica por aqui. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Já deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa ideia de trazer para a criança uma peça personalizada junto com o personagem, que eu posso trazer em outros personagens, em outras aulas, aí sempre fazer um acessório que acompanha a peça, tá? Então, já digam pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Não esquece de deixar um like pra mim e me marcar na tua rede social quando tu fizer a tua bonequinha Minnie, né? Não esquece. Super beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.